A paz de Cristo, meus irmãos, com grande alegria, hoje vamos trazer aqui para os irmãos mais um estudo das nossas aulas de Apocalipse. Hoje, graças a Deus, entramos na aula número 10, né? Chegamos na aula de número 10, depois aí de alguns meses trazendo essas aulas. Hoje faremos a aula de número 10, tá? Os irmãos que não são inscritos, também não viram as outras aulas, eu vou convidar para vocês aí assistirem as outras aulas e se inscreverem no canal também, tá? Porque é importante que vocês vejam as outras aulas para entender aí as aulas que vão vir na sequência. Amém? Então, hoje nós estudaremos aí Apocalipse, o início de Apocalipse 4. Eu penso que esse estudo de Apocalipse 4, nós vamos aí levar 3 aulas para estudar esse capítulo. Vou tentar acelerar para tentar fazer em 2. O certo é que pelo menos 2 nós vamos ter. Mas, se possível, né, vamos tentar fazer em 2. Mas eu acho que o certo é a gente fazer em 3, tá? Então hoje nós vamos estudar o Apocalipse capítulo 4. Então, volto a repetir, se você não viu as outras aulas, eu convido você a assistir. Amém? Então, irmãos, esse PDF que está aqui, PDF não, isso aqui é uma apostila do PowerPoint, tá? Eu te convido a baixar ela. Eu coloquei na comunidade do canal lá, tá? Ela tá lá na comunidade do canal. Você vai poder baixar esse slide, né? Você vai poder baixar este slide e poder estudar. Talvez os irmãos escutem aqui barulho de cachorro, alguma coisa, mas faz parte, tá? Não tem como parar, porque eu estou utilizando a câmera hoje e a câmera ela tem tempo, né? Então, se por um acaso a bateria acabar, eu vou utilizar a webcam como eu faço normalmente, né? Para trazer uma qualidade um pouquinho melhor. Então, irmãos, aqui nós temos essa apresentação aqui em PowerPoint, tá? Que ela é importante para que você consiga acompanhar o estudo. Então, nós vamos estudar do Apocalipse do capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Nessa aula de hoje nós não falaremos sobre o trono, tá? E nós não falaremos sobre os 24 tronos. Nós trataremos da menorá, que está aqui, e dos 7 espíritos. Tá? Porque se eu for falar tudo aqui, quase que uma aula à parte vai ter que ser com cada detalhe desses aqui. Então hoje nós trataremos aí mais da questão do trono, tá? Vamos tratar dessa questão do trono, não, da questão da menorá e dos 7 espíritos. Então vamos ler Apocalipse 6, do 4 ao do verso 1 ao verso 6. Que diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Né? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Tá? Não falaremos do trono aqui. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e à pedra de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda, e ao redor do trono há também 24 tronos. Também não trataremos disso aqui, faremos um estudo à parte, tá? E assentado neles, né? Agora vamos pegar aqui a caneta. 24 anciões vestidos de vestiduras de branco, em cujas cabeças estão coroas, né? Não vamos falar aqui, mas isso aqui é muito significante. E do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas. Olha só, 7 tochas de fogo, né? Olha só. 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de óleo por diante e por detrás. Esses seres viventes nós trataremos lá, talvez quando chegarmos em Apocalipse 5, né? Nós vamos tratar dele. Vou fazer uma aula à parte sobre ele, tá? Então, vamos olhar para essa parte aqui. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7, aqui, 7 espíritos de Deus, tá? Eu quero enfatizar esses 7 espíritos de Deus aqui, para a gente entender o contexto. Irmãos, primeiramente nós temos que entender o seguinte: quando nós olhamos para o Apocalipse, as pessoas costumam olhar o Apocalipse de uma forma, muitas vezes,
não como um quebra-cabeça, mas você tem que entender que o Apocalipse ele tem que ser entendido como um quebra-cabeça. Então, o que está descrito em Apocalipse ele não está necessariamente numa ordem. Você vai ter que achar a ordem pelos gatilhos, pelas coisas que Deus vai colocando na profecia. Então, às vezes, o final vai estar lá no início e o início pode estar lá no meio do Apocalipse. Né? Então, está espalhado por todos os pontos, todas as partes do Apocalipse. Então, é normal, por parte dos pré-tribulacionistas, por exemplo, dizerem que quando fala assim na tela, né? Depois dessas coisas, olhei, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvia como voz de trombeta, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Né? Então, geralmente eles vão dizer para você, tá vendo como isso aqui fala depois do arrebatamento? Porque agora João foi arrebatado até o céu e agora vai estar lá os 24 anciões. Então, supostamente a igreja teria sido arrebatada e agora ficaram os judeus na terra. E Deus vai trabalhar com a igreja no céu lá, arrebatada, e os judeus lá na terra, né? Sendo lá torturados pela besta. Mas não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque eles mesmos vão dizer que o arrebatamento, quando o povo for arrebatado, você tem as bodas, né? Só que o problema acontece é que Cristo ele está dentro do Santo dos Santos ainda e trabalhando no contexto da expiação. Você vai ver que tem todos os elementos ali naquele contexto do dia da expiação. Mesmo que a gente vê lá em Apocalipse 1, Cristo vestido como o sumo sacerdote. Então isso indica para nós que eles estão ainda no dia da expiação. Então como Cristo vai estar celebrando a festa das cabanas, sendo que ele ainda está vestido com os elementos do dia da expiação? Não faz sentido. Mas a questão é que Deus ele está nos mostrando dois aspectos do mesmo contexto. Tá? Por isso que eu quis frisar aqui essas 7 lâmpadas e esses 7 fogos aqui. Quando nós olhamos para Apocalipse lá, irmão, no contexto das 7 igrejas, vamos voltar lá para os irmãos entender. Tá? Vamos voltar lá para os irmãos entender. Né? Então vamos voltar aqui para a menorá. Um pouquinho antes, só para os irmãos lembrarem. Né? Diante do trono ardem 7 tochas, aqui as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Tá? Então, nós vamos ver que diante do trono, nós temos ali uma menorá. E essa menorá, ela vai ter 7 fogos, que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Então, nós temos que entender, irmãos, que quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2, vai tratar das 7 igrejas. Que diz assim, vamos lá para Apocalipse capítulo 1 de novo. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. Depois dessas coisas, né, ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, né, são as 7 estrelas, perdão, aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros, ou seja, as 7 luzes, são as 7 igrejas, tá? Então, quando você vê isso, irmãos, quando você vê essa correlação de coisas, Deus está fazendo uma ligação com nós com o que está lá em Êxodo, que diz assim, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que te haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e os seus filhos conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo, né? Será este favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Olha que interessante. Então, quando nós vamos aqui em Apocalipse, irmão, nós vamos ver que lá vai aparecer uma menorá, né? E essa menorá, ela vai ser descrito o quê? Os 7 candeeiros de ouro, tá apontando para essa menorá aqui, que você vê que fala de Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Só que quando a gente olha lá para Apocalipse 1, você vai ver que elas ainda não estão acesas, elas estão no processo que Cristo está mostrando aquele candeeiro, né? Como se ele tivesse apagado. Então, do mesmo modo como Arão e seus filhos eles precisavam, né? Do mesmo modo como Arão e seus filhos precisavam preparar as lâmpadas de manhã e de tarde, porque elas iam acabando o azeite, apagando, enfim, acontecendo uma série de coisas. Assim também, Cristo ele tem que trabalhar na menorá. E essa menorá é o que? São as 7 igrejas, tá?
Então você vê que naquele primeiro contexto é como se elas estivessem meio que apagadas, quando você olha em Apocalipse 1. E agora Cristo vai trabalhar nessas 7 igrejas, como nós já falamos antes. Ele vai ter o trabalho de acender, assim como Arão fazia, né? Então, quando você olha lá para Apocalipse capítulo 4, que nós vamos ver, irmãos, em Apocalipse capítulo 4, nós vamos ver em Apocalipse capítulo 4 que diante do trono ardem 7 espíritos nas 7 lâmpadas. Isso significa que a menorá ela foi acesa. Então nós vamos ver, num primeiro momento, a menorá ela apagada, agora num segundo momento ela cheia dos 7 espíritos. Por isso que vai dizer assim, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta dizendo, sobe para aqui, eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então esse depois dessas coisas que está aqui, depois dessas coisas que nós vemos aqui, não quer dizer que depois que acontece o arrebatamento, Deus vai mostrar o céu e a igreja lá no céu. Não. Aqui está mostrando que depois que o trabalho de acender a menorá estiver concluído, então ele vai mostrar o que vai acontecer depois disso. Tá? Então, para acontecer aquele evento de Apocalipse 4, essa menorá ela vai estar preparada, né? Os 7 fogos vão ser acendidos nela, porque a igreja agora está preparada para, né, para que as coisas que tem que acontecer, aconteçam. Então Apocalipse 1 e 2 mostra o processo em que essas lâmpadas vão ser acesas, e Apocalipse 4 a gente vai ver que agora as lâmpadas estão acesas, tá? Então é isso que nós temos em Apocalipse 4. Então quando nós vamos ver esses 7 espíritos, que são 7 fogos, olha o que vai dizer em Zacarias. Olha que tremendo. Ouve, pois, Josué. Isso está em Zacarias capítulo 3, do verso 8 ao verso 9. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote. Lembrando que Josué, né, o termo Josué aqui, ele tem o mesmo sentido e o mesmo nome de Yeshua e Yehoshua, que vai ser o mesmo nome para Jesus. Olha que interessante. Jesus. Tá? Então Deus ele estava dando uma determinação para Josué, que é uma figura justamente de Jesus, porque é o mesmo nome, tem o mesmo chamado, sumo sacerdote, etc. Ouve, né? Pois Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, olha só, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Olha só, né? Porque ele foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Ligação com Isaías 53. Porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre elas estão, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Olha só que interessante. Sobre essa pedra que está sendo colocada lá em Josué, numa das visões deles, nós vamos ter 7 olhos nessa pedra, tá? Eis que lavrarei a sua escultura. Essa expressão aqui, eis que lavrarei a sua escultura, ela é muito importante, porque Deus está pegando uma pedra que tem 7 olhos e está fazendo uma imagem nela. E essa imagem é a própria imagem de Cristo. O próprio Cristo sendo feito homem. Então Deus está pegando uma pedra e está criando um homem com essa pedra, né? Teria que fazer um estudo à parte sobre isso. Diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então, você tem aqui uma ligação desse iniquidade da terra num só dia, você tem com o dia da expiação, né? Ação. Desculpa a letra de médico, tá? Mas faz parte. Então, quando diz assim, tirarei a iniquidade desta terra num só dia, primeira coisa que nós temos, Deus ele está fazendo uma ligação com as 70 semanas, porque nas 70 semanas diz que Deus ia expiar o pecado, tirar a iniquidade, né? Acabar com o pecado, com a transgressão, e também ia selar a profecia e ungir o santo dos santos. Então, quando se cumprirem as 70 semanas, nós vamos ver lá que vai ser tirado o pecado e a iniquidade, Deus vai expiar o pecado. Então, quando diz aqui Deus que vai tirar a iniquidade desta terra num só dia, primeiro você tem que entender que fala do sacrifício de Cristo e também fala das 70 semanas, tá? E o dia da expiação, você vai ver que está ligado com que era o evento que acontecia antes da entrada do ano dos jubileus. Então, assim como você tinha
um dia da expiação antes da entrada do ano 50, para que o ano 50 fosse santificado para os jubileus, assim Deus também, antes da entrada do milênio, ele vai executar o quê? O dia da expiação, para purificar o povo do seu pecado e eles entrarem agora nos jubileus, na festa das cabanas, uma série de coisas. Tá? Então, Deus associa tudo isso a essa pedra que tem 7 olhos. Né? Com essa pedra que tem 7 olhos. E essa pedra que tem 7 olhos, nós vamos entender lá por meio de Apocalipse o que são esses 7 olhos. Olha que interessante. Né? E diz assim, o que vai explicar lá no capítulo 4 de Zacarias. Né? Essa pedra única estão 7 olhos, eis que levarei sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E aí lá no capítulo 4, verso 10, vai explicar o que são esses 7 olhos. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Olha lá o que vai aparecer em Apocalipse. Apocalipse 5, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciões de pé, um cordeiro que, tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, olha só, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, esses 7 olhos são o quê? Os 7 espíritos de Deus. Né? Tá aqui. Esses 7 olhos são os 7 espíritos. Então, quando nós vemos aquela pedra que tem 7 olhos lá em Zacarias, irmão, que fala aqui, né? Aqueles 7 olhos que estão sobre aquela pedra são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E lá em Apocalipse nos é demonstrado que esses 7 olhos que estão sobre o Cordeiro são justamente os 7 espíritos de Deus que estão sobre Cristo. E também é nos mostrado que Cristo ele tem o quê? 7 chifres. Olha só. Então, estes 7 chifres, estes 7 olhos, ele está tratando da mesma coisa que aparece lá no início. Que são as 7 igrejas e os 7 espíritos. Agora a igreja ela está o quê? Sobre ela com os 7 espíritos. Então, ela se encheu do Espírito mais uma vez. Tá? Então, Deus está mostrando que esse cordeiro, assim como é menorá, tem os 7 espíritos, tem os 7 olhos de Deus. Porque o corpo de Cristo se faz um com Cristo. Então, se Cristo tem os 7 espíritos, a igreja também tem os 7 espíritos. Amém? Então, esse cordeiro, ele está relembrando o Apocalipse 1. Né? Por que está relembrando o Apocalipse 1? Porque no Apocalipse 1, olha o que vai mostrar para nós lá. Né? Diz bem assim, ó. Nós estávamos lendo em Apocalipse 1, né? Vai falar da mesma coisa. Olha lá. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então você tem que entender o seguinte, que no candeeiro vai luz. E essa luz, no contexto bíblico, era o azeite que queimava. Então, assim como no candeeiro você tinha que ter azeite para queimar aquele fogo, assim Cristo também tem o azeite sobre si e esse azeite queima o fogo que são os 7 espíritos. Por isso que é dito que os 7 espíritos são as 7 tochas que ardem diante de Deus. Tá? Então a igreja ela vai ter os 7 espíritos e Cristo também tem os 7 espíritos. Isso é interessante, irmãos, por quê? Porque isso vai falar dos dons sobre a igreja. Cristo ele tem sobre si os 7 espíritos. E ele tem todos os ministérios, todos os dons, tudo. Agora, sobre a igreja, que é a menorá, com 7 tubos, com 7 lâmpadas, você vai ver que os dons eles vão ser distribuídos pela igreja. Em cada um desses 7 espíritos, irmãos, ele vai ser relacionado com um dom. Né? Então, a igreja, quando ela tem esses dons plenamente, é por quê? Porque o Espírito está nela. Ela está cheia do Espírito. Então, você tem que entender que o seguinte, que assim como na lei, a lâmpada ela tinha que ser arrumada de manhã e de tarde, assim também acontece com a igreja. A igreja ela ficou com o tempo cheia do fogo do Espírito, mas conforme o tempo foi baixando, né, o azeite ia queimando, queimando. Então, agora lá no final, Cristo vai arrumar novamente ele vai arrumar novamente este castiçal, colocar azeite novo para que o fogo queime agora, tá? Para que o fogo volte a queimar. E isso trata dos últimos dias. É tremendo, irmãos. Né? Então, é isso que está dizendo aqui. Então, vamos um pouquinho mais para frente. Olha só que interessante, né? Então, Cristo, assim como as 7 igrejas, elas vão estar com 7 espíritos
sobre si. Isaías vai nos demonstrar esse espírito. Lembrando que a versão da Septuaginta ela vai trazer um pouquinho diferente aqui, tá? Junto com o espírito de conselho vai estar o espírito de piedade, que não aparece aqui, vai aparecer na Septuaginta, tá? Mas eu peguei conforme está na versão hebraica. Então vai dizer assim para nós, né? Isaías 11, do verso 1 ao verso 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o espírito do Senhor, né? Um espírito aqui. O espírito de sabedoria, segundo espírito. O espírito de entendimento, 3. O espírito de conselho, 4. O espírito de fortaleza, 5. O espírito de conhecimento, 6. E o espírito de temor do Senhor, os 7 espíritos. Perfeito? Então, quando nós vemos que Cristo tem 7 olhos, né? Porque Deus ele sonda o mundo por meio do seu espírito, vamos dizer assim. Ele sonda os homens por meio do seu espírito. Por isso que diz assim que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então, o espírito do Senhor está sobre os que o temem. E ele sonda as pessoas por meio do seu espírito. Por isso que nos Salmos diz que ninguém pode se esconder do espírito do Senhor. Ainda que vá ao céu, ainda que vá embaixo da terra, ainda que se esconda no mar, lá vai estar o espírito do Senhor, né? Então, Cristo ele tem o que? Todos os ministérios, todos os dons sobre si, que são os 7 espíritos, tá? Que são esses aqui que a gente viu. Então, voltando lá para o início, quando nós olhamos para Apocalipse 4, do verso 1 ao verso 6, né, naquele primeiro momento, como nós vimos lá, a igreja estava com o quê? Com esses fogos para serem preparados para serem acesos. A igreja estava o quê? Com esses fogos aqui para serem acendidos. Mas quando nós vamos para Apocalipse 4, você vai ver que agora é um novo momento onde o fogo do Espírito da igreja está aceso. Então a igreja agora foi preparada, né? A igreja foi preparada e agora ele vai demonstrar o restante das coisas que vão acontecer, tá? Então, o que nós temos que entender aqui, irmão, para nós finalizar daqui um pouquinho, nós temos que entender o seguinte, que o Apocalipse não está tratando aqui que os 24 anciões foram arrebatados até o céu e agora eles estando arrebatados lá, Deus ele vai mostrar o que está acontecendo na terra enquanto a igreja está no céu. Não faz sentido por que eu falei, porque se é como eles falam que a igreja vai estar nas bodas, como pode os 24 anciões estar dentro do Santo dos Santos e Cristo estar trabalhando ainda nas questões como os selos, como enfim a expiação, uma série de coisas que nós vamos ver daqui um pouco? Se, né, quando havia as bodas, era dito que todo aquele que entrasse em bodas, lá em Deuteronômio 24, era dito que quem tomasse uma mulher e se casasse com ela, ele estava desobrigado de participar de qualquer encargo, de ir para a guerra, mas a função que ele tinha era trazer felicidade para a sua esposa. Então imagina a cena, Cristo lá, trabalhando lá no tabernáculo, no Santo Santos, abrindo o selo lá, e tendo que fazer a sua esposa feliz. Não faz sentido. Não, peraí que agora eu vou trabalhar aqui um pouco no selo, mas eu já volto para te dar atenção aí. Não é assim. Então você vê que Cristo ele está num propósito de quê? De agora trabalhar nos selos aqui que nós vamos entender, acho que a partir da aula do capítulo 5. Tá? Então não é isso que está acontecendo. Mas irmãos, assim como Deus ele mostra lá no primeiro capítulo a menorá apagada, ou em parte apagada, nós vamos ver que no segundo capítulo agora ele vai mostrar mais um panorama dessa mesma menorá. Né? Essa mesma menorá vai estar aparecendo aqui. Então essa menorá está aparecendo aqui é a mesma coisa que do outro contexto lá. A diferença é que agora Deus está mostrando num panorama de como ele enxerga. Então ele enxerga as suas 7 igrejas como se fosse aquela menorá que estava dentro do templo. Né? Então, quando nós vemos aqui, nós estamos vendo o trono de Deus. E para Deus, essa menorá ela vai estar naquele contexto do trono. Então Deus enxerga a sua igreja como aquela menorá que está lá dentro do templo. Né? Então é como se ele visse o nosso homem interior e demonstrasse numa menorá. Tá? Então não é porque está aparecendo lá no céu, essas coisas que nós estamos vendo, aquele tabernáculo do céu, que isso não reflita nas coisas na terra. Então quando Deus olha na menorá lá no céu, Deus está vendo as 7 igrejas na terra.
Então, do mesmo modo acontece com esses 24 anciões, porque Deus ele está olhando aqueles 24 anciões num contexto lá no céu, mas aqueles 24 anciões vão refletir a igreja que está lá na terra, tá? Porque a gente vai ver que esses 24 anciões vão tratar de que de 24, né, sacerdotes, de 24 aí pessoas num sacerdócio. Amém? Isso a gente vai tratar na próxima aula, tá? Então tem coisas muito interessantes aqui nesse Apocalipse, porque você vai ver que são 24 anciões, né? E esses 24 anciões nós vamos ver que vai falar dos 4 seres viventes. Se você pegar as asas desses 4 seres viventes, você vai ver que cada um tem 6 asas. Então você vai ter 24 asas. Você tem 24 anciões, 24 asas. Então o número 24 em Apocalipse ele vai ser muito tremendo para nós. Vai falar de 24 anciões, 24 asas, 24 tronos, 24 coroas, né? Então tem muitas coisas interessantes para nós vermos ali, que vai ser aí mais para o próximo vídeo ou uma aula específica sobre os 24 anciões, tá? Então, quando nós olhamos Apocalipse, lá dentro do tabernáculo, nós estamos vendo as coisas que acontecem na terra, mas pela visão de Deus. Então, Deus ele olha para nós como se nós estivéssemos dentro do templo. Não é que João foi lá no céu e a igreja foi arrebatada antes, agora está no céu. Não. É que Deus ele enxerga nós como se estivéssemos dentro do tabernáculo. Por isso que diz lá que quando Cristo ascendeu às alturas, nós ascendemos com ele e nos assentamos nos lugares celestiais. Você percebe a figura dos 24 anciões aí nesse texto? Nós nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais, né? E do mesmo modo como Cristo entrou no tabernáculo, nós entramos no seu corpo. Aí você vê que em Cristo há o quê? Há os 7 Espíritos de Deus. E sobre a menorá também há os 7 Espíritos de Deus, porque a menorá fala de Cristo, fala do corpo de Cristo, e nós participando desse, né, dessa unção de Cristo, né? E ele está trabalhando nisso. Irmãos, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Não quis me estender muito nesse vídeo. Nós faremos a aula de número 11, trataremos ainda do capítulo 4, tá? A aula do capítulo 4, daqui 15 dias mais ou menos, e na semana que vem teremos a outra aula de história, tá? Então, não percam aí e acompanhem os outros estudos que tivemos dessa série, tá bom? Vou finalizar aqui porque não sei se a câmera ela vai aguentar muito, eu estou fazendo um teste aqui. Irmãos, que Deus abençoe e fiquem na paz de Cristo.